Amador versus Profissional, uma série aqui do canal muito legal que a gente coloca um cozinheiro profissional e um amador para fazerem o mesmo prato. E hoje uma das comidas chinesas mais conhecidas aqui no Brasil, que é o frango xadrez. Oi, sou o Thiago Banhares, chefe do Grupo Tantan, que é composto pelo Tantan, Kotori, Ototo Liquor Store. São bares e restaurantes. Hoje eu vou fazer Kung Pao Chicken, que é um prato super tradicional da província de Sichuan, na China. É um prato muito especial pra mim, porque é um prato que meu avô fazia, meu avô nasceu em Macau. E eu vou fazer uma versão super tradicional, apesar de todas as receitas tradicionais terem suas variações. A minha é muito simples, não tem muitas variações vegetais, e é isso aí. Olá, pessoal! Se você me perguntar sobre a minha experiência na cozinha, posso dizer que gosto, mas não sou experiente nem talentosa na cozinha. Hoje vou fazer uma versão tradicional do frango xadrez, que chamamos Kung Pao Jiding em chinês. No restaurante, o chefe vai fritar primeiro os cubos de frango na panela cheia de óleo até que a carne fique quase pronta. A versão que eu vou fazer tem bem menos óleo, é mais apropriada para fazer em casa. Bom, a Luana, acho que vocês já conhecem, né? A nossa apresentadora lá em Pequim. E espero logo visitar você aí, Lu. E o Thiago, amigo meu, é um baita cozinheiro. O Tantan, inclusive, tá entre os melhores bares do mundo. Nada melhor do que uma chinesa falando sobre o frango xadrez. Então, Lu, conta aí pra gente. Existem muitas lendas sobre a origem do Kung Pao Jiding. A mais popular é que durante a dinastia Qin, um funcionário da corte chamado Ding Baozhen foi trabalhar na província de Shandong. Durante um mandato, ele ficou apaixonado por um prato local que tinha cubos de frango frito com molho de soja. Depois, Ding Baozhen foi enviado para a província de Sichuan, região famosa pela culinária picante. O cozinheiro da casa adaptou a receita original com o sabor local, criando então o Kung Pao Jiding. Kung Pao é o título do funcionário e Jiding significa cubos de frango. O prato também é chamado de frango xadrez, já que a forma de cubos de carne lembra as peças do jogo. Bom, a gente vai começar pelo molho. É muito simples, ele é composto por alguns molhos já prontos, que no caso seria o hoisin, o molho de ostra, que são fundamentais para o prato, que vão dar um sabor realmente do Kung Pao. Então a gente vai começar com caldo de frango, que a gente vai colocar mais ou menos 5 colheres de sopa de caldo de frango. Vai colocar um pouco de shoyu light, uma colher de sopa. Shaoxing, que é um vinho de arroz chinês de uso culinário, que é como se fosse similar ao que o japonês usa, que é o sake, que é só para cozinha, não é um vinho de bebê. Uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de amido de milho. O amido é super importante aqui no molho, e principalmente nesse momento, para ele não empelotar, e outra porque ele vai ser o agente espessante, que vai deixar o molho viscoso, o molho um pouco mais denso. E agora a gente vai entrar com os agentes principais de sabores, que são molho hoisin. A gente vai colocar uma colherzinha de café. O hoisin é um tempero também super tradicional na China, usado em alguns pratos. Ele é composto por molho de ostra, polpa de vegetal e alguns temperos específicos chineses, como as 5 especiarias chinesas, que tem canela, cravo, pimenta Sichuan, enfim, uma série deles. Molho de ostra, que acho que talvez é o ingrediente principal aí da culinária chinesa. E um pouquinho de dark soy sauce, que é um shoyu um pouco mais denso, mais adocicado, mais encorpado, super saboroso, e é o que vai dar um pouco da cor do caldo. E vinagre preto de arroz, que também ele é um pouco adocicado, é muito tradicional da culinária chinesa. Bom, aqui o nosso molho tá pronto, a gente vai reservar ele, a gente vai para as etapas agora de corte da receita, e ele vai voltar só lá no finalzinho, na hora que a gente for finalizar o prato. Agora vamos fazer o molho Kung Pao. 2 colheres de açúcar, 2 colheres de vinagre, 1 colher de molho de soja, pimenta branca, sal e amido. Esse molho Kung Pao dá para fazer muitas receitas: Kung Pao berinjela, Kung Pao tofu e Kung Pao carne suína. A proteína principal do prato, que é a sobrecoxa de frango, ele pode ser feito com peito de frango também, mas não é uma regra. Eu gosto de usar sobrecoxa porque a sobrecoxa ela tem um pouco mais de suculência. A gente vai tirar a pele dele, a gente vai dar uma limpadinha nele também, porque a sobrecoxa normalmente ela tem muita gordura, e vai cortar ele em cubinhos. O tamanho do cubo, ele também não é uma regra, mas eu gosto de cortar ele mais ou menos 2 por 2 centímetros, e esse corte ele vai acompanhar também o corte dos vegetais, para o prato ter esse aspecto uniforme de corte. Vamos usar coxa de frango. A carne dessa parte é mais tenra. Primeiro vou tirar o osso. Vamos usar 2 coxas de frango hoje.
Ah, desisti! Na verdade, eu tenho cubos de frango preparados. Agora vamos temperar a carne. Sal a gosto, pimenta branca, vinho de cozinha e um caldo temperado com alho poró, gengibre e alho. Colocar um pouquinho de caldo e misturar bem para que seja absorvido totalmente pela carne. Repita o processo 3 ou 4 vezes. Tá, nosso frango cortado, a gente vai colocar ele no recipiente agora para poder fazer a marinada dele e acrescentar o amido também, que vai ser muito importante lá na frente, eu já explico. A gente vai colocar o Dark Soy Sauce, que é o shoyu escuro, que é muito importante para dar a cor do Kung Pao Chicken. Pimenta do reino branca, Shaoxing Wine, que é o vinho de arroz chinês. Uma coisa que é super importante agora, que é a clara do ovo, que é uma técnica chinesa justamente para manter a suculência da proteína. Que a clara com o amido, ela vai formar uma película e na hora que a gente estiver puxando na wok, ela vai selar essa carne, ela vai dourar, ela vai agregar sabor do molho pra carne e vai preservar o suco dela. Inclusive o Dekijin do Gohan Go usou essa técnica na receita dele de yakisoba no desafio do Mohamed. Se você não sabe o que é esse desafio, é o nosso reality show, então assista, que foi um dos projetos mais legais que a gente fez, então clica aqui no card, ou aqui, só depois de terminar esse vídeo. E depois de se inscrever aqui no canal. E agora a gente vai colocar o amido de milho. É importante envolver bastante o frango nessa massa, pra na hora que estiver fritando, ele não parecer que virou uma omelete. Agora a gente vai reservar esse frango e vai começar com o corte dos vegetais. 2 colheres de amido de milho. Por fim, vamos colocar um pouco óleo na carne, porque o óleo tem a função de fechar o líquido dentro da carne. E aí, deixe marinando por 20 minutos. Bom, agora a gente vai começar com o corte dos vegetais. Uma coisa que é muito importante de saber é que a variação do Kung Pao Chicken aqui no Brasil é o frango xadrez que todo mundo conhece. A única diferença é que o Kung Pao, ele normalmente é um prato apimentado, porque ele vai 2 tipos de pimenta. Um que é a pimenta Sichuan, que ela dá aquele gostinho de anisado e que ela amortece um pouco a boca, como o jambu faz. E a gente usa também uma pimenta seca, que é como se fosse uma dedo de moça, que é muito tradicional do prato. Na versão do frango xadrez aqui no Brasil, normalmente é apenas cebola, pimentão verde e pimentão vermelho. Os ingredientes necessários são gengibre, alho e alho poró. A percentagem é muito importante. Vamos precisar de 1 fatia de gengibre, 2 fatias de alho e 3 fatias de alho poró. Além disso, pimenta e pimenta de Sichuan a seu gosto. Chefe, como é o seu trabalho aí? No caso, eu vou usar pimentão verde, alho, gengibre, as 2 pimentas que eu falei, salsão e cebolinha. Então, primeiro a gente vai cortar o salsão, sempre respeitando o mesmo tamanho que a gente cortou os frangos, ou próximo disso. A gente tira esse branquinho do pimentão aqui. A gente pode misturar junto com o salsão. E o ideal é que a cebolinha do Kung Pao Chicken seja uma cebolinha grossa, que é muito importante ter esse crunch e agregar sabor, porque a gente não tá usando cebola. Agora a gente vai pro alho, que a gente vai usar 2 dentes. O alho também, ele em pedacinhos um pouquinho mais ao dente, assim. A gente vai fazer a mesma coisa com o gengibre. Pimenta Sichuan, vai amassar um pouquinho ela, pra ela dar uma acordada. E agora a pimenta seca. Esse aqui é um chili seco, que é usado em muitos pratos na China. E ele é exatamente uma pimenta da família da dedo de moça. Nada mais do que um processo de secagem. Uma outra coisa é que quando a gente corta ela vai soltando todas as sementes. E as sementes é o ponto mais picante da pimenta. Não é uma regra usá-los ou não. No caso aqui a gente não vai usar. Como a gente já tá usando a pimenta Sichuan, eu não quero o prato muito picante. A gente pode colocar ela junto com a pimenta Sichuan, ela vai entrar no mesmo momento. E o nosso amendoim, que já tá tostado, salgado, com um pouquinho de pimenta do reino. Agora bora começar a parte da wok. Vamos começar. Ligar o fogo, um pouco de óleo, esquentar o óleo. E agora vamos colocar cubos de frango. A gente vai colocar óleo aqui comum. A gente vai tentar trabalhar com o fogo sempre bem alto, para tentar chegar o mais próximo que a gente pode de um fogão de alta pressão, tá? Nosso óleo aqui já tá quente. A gente vai entrar com o frango. Uma outra coisa que é importante também, vocês repararam que eu não usei sal. Porque como a gente vai usar 2 tipos de shoyu, e esses shoyus são muito potentes, principalmente o shoyu escuro, ele já praticamente resolve o sal do prato, tá? Aqui a gente tá pronto, a gente vai separar o frango. Quando o frango está quase pronto, vamos fritar pimenta cega e pimenta de Sichuan até que fiquem queimados. Um pouco mais queimados, para ficar com mais aroma. Bom, frango frito, wok zerada. A gente vai começar fritando agora o óleo de gergelim, junto com alho, gengibre e as pimentas secas. A gente vai colocar um pouquinho mais de óleo e vai entrar com o pimentão e o salsão agora. A gente vai voltar agora com o frango para wok, vai entrar com o amendoim, cebolinha e agora a gente vai entrar com o molho. Como o molho é bem rápido, se ficar muito tempo na wok, ele vai reduzindo e pode empelotar. Então assim, colocou, começou a coagular, o amido começou a ativar,
lá, tira do prato e serve. E é isso, tá pronto o nosso Kung Pao Chicken. Vamos colocar gengibre, alho e alho poró. Continue misturando. E por fim, colocamos o molho temperado. Já tá exalando o perfume. Cheira bem. No final, vamos colocar um pouco de amendoim assado. E pronto. Essa é a minha versão de frango xadrez. Bora comer, ver se tá bom. Se não tiver bom, eu vou falar que tá bom de qualquer jeito. Tá bom de verdade. Além de super, hiper, mega saboroso, a picância do Sichuan e da pimenta seca é uma coisa que eu gosto muito. É muito diferente do frango xadrez que todo mundo tá acostumado. A textura que o frango fica por conta da técnica da clara de ovo também é muito bom. E o ponto dos vegetais, né? Por fazer na wok, preservar a crocância, preservar a suculência. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a receita que eu quis compartilhar com vocês, que é uma receita muito especial pra mim. É um prato que eu adoro. Espero que vocês façam em casa também. O melhor acompanhamento do Kung Pao Chicken é o arroz branco, porque o sabor do prato é espesso, não dá para acompanhar o carboidrato salgado. Aqui na China, o arroz não é temperado, comemos arroz puro. Claro que a versão do chefe deve ser melhor que a minha, mas como eu mesma que fiz, deve estar ótimo. Eu vou provar. Gostoso! Queria muito agradecer a Luana, arrasou como sempre, e também o Thiago. E até o próximo Amador versus Profissional. A segunda temporada do Brasil e China chegou ao fim. Foi uma experiência tão preciosa. Antes, era uma pessoa que só sabia aproveitar a comida, mas fui aprendendo mais e mais sobre a cultura culinária e conheci mais coisas sobre o Brasil. Eu li muitos comentários de vocês e muitos internautas disseram que sou fofa. Me sinto mais próxima deste país. Muito obrigada aos colegas da equipe do Mohamed. Muito obrigada aos amigos que assistiram aos vídeos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Amo vocês.